Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma Escola Acos online, né? Estamos planejando para que nós possamos retornar às nossas Escola Acos mais presenciais, né? Tendo em vista que o número de pessoas que participam da Escola Acos é um número bem reduzido, em relação àquilo que é permitido, né? Já foi permitido os cultos, que é 30%, 40%. Então, nós estamos já planejando para que nós possamos voltar com a Escola Acos, mas que seja presencial. Eu, particularmente, prefiro não só os cultos, mas também a Escola Acos. Eu prefiro que seja presencial, porque ela se torna mais interativa, né? Permite a participação dos irmãos, fazerem perguntas também. Eu sei que você em casa pode fazer alguma pergunta, mas nem sempre a gente pode, num dado momento aqui, interpelar, né, e pausar para que você faça a pergunta. Quando é em sala de aula, dentro da igreja, é mais fácil. Então estamos planejando. Mas hoje nós vamos dar continuidade. Já há 2 semanas, nós estamos, 2 ou 3 semanas, estamos falando sobre o decálogo, né? Falamos do propósito dos 10 mandamentos, abordamos o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses. Depois falamos, não farás para ti nenhum tipo de ídolo, imagem semelhante nos céus, na terra ou no mar. E hoje nós vamos abordar o terceiro mandamento, que fala, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Vamos orar primeiro, meus irmãos, para que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a direção em tudo aquilo que falarmos nesse lugar, que seja somente aquilo que o Senhor desejar. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, mais uma vez, agradecemos ao Senhor por mais uma noite que chegou e porque estamos vivos. Mais uma vez, eu particularmente te agradeço pelo dia que o Senhor me deu e eu pude desfrutar, e também sei que aqueles que estão nos ouvindo também puderam desfrutar. Que esse dia, Pai, possa ter sido um dia em que nós possamos ter vivido segundo a Tua vontade, ou pelo menos o mais próximo daquilo que o Senhor desejou que nós vivêssemos para o dia de hoje. Mas agora, Pai, nós paramos tudo o que fazemos e não queremos dar outra prioridade ou estabelecer uma outra conexão que não seja aqui, neste momento, na Escola Acos. Pai, eu te peço, os meus irmãos que estão em casa, que podem ter dificuldades, aqueles que têm crianças pequenas, ou talvez alguns barulhos que podem se escutar através da vizinhança, ajude o Senhor para que eles não se dispersem e que nós possamos terminar essa reflexão de hoje de tal forma, Senhor, que as palavras fiquem assentadas dentro de nós. Não queremos, Senhor, apenas ter o conhecimento da verdade, mas desejamos ardentemente que a Tua verdade faça parte da nossa vida de tal forma, Senhor, que viver fora da Tua palavra não seja algo que faça parte do dia a dia. Que isso possa até vir a acontecer por um descuido, Senhor, não viver dentro da Tua palavra, mas que a norma para nós seja viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como nós vamos falar hoje a respeito de não tomar o nome do Senhor, o nosso Deus, em vão, eu queria fazer a abertura usando uma oração que é muito conhecida por todos nós. Aliás, eu diria não só os cristãos, os católicos, até aqueles que têm outras religiões, né? Talvez o espírita, com certeza, um bandista, não que tenham essa oração como uma oração chefe na sua vida, mas todos conhecem, que é a oração do Pai Nosso. Quem é que não conhece a oração do Pai Nosso? Pois bem, dentre tantas coisas maravilhosas que são ditas na oração do Pai Nosso, que são verdadeiras, afinal de contas só poderia ser, porque foi a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos a orar. A probabilidade de que eles ainda estavam incertos de como se deveria orar é muito grande. Por conta disso, então, Jesus não deixou o Pai Nosso para que nós tivéssemos uma vida apenas recitando o Pai Nosso. Mas foi um modelo de oração inspirador, para que quando nós fôssemos orar ao Senhor, nós tivéssemos, vamos dizer assim, como parâmetro a oração do Pai Nosso.
Eu queria chamar a sua atenção na oração do Pai Nosso, tendo em vista o tema que nós vamos falar hoje aqui, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, quando o Pai Nosso diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente para pensar que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, Pai Nosso que estás no céu, então ele diz o lugar onde Deus está, depois ele, santificado seja o teu nome. O que Jesus quis nos ensinar ao dizer que o nome de Deus deveria ser santificado? Ora, Deus não é santo? Sim, Deus é santo. Deus é atraído pelo pecado? De forma alguma. Deus alguma vez errou? Não. Deus é santo? Sim, Deus é santo. E por que Jesus, na oração do Pai Nosso, diz, santificado seja o seu nome? Sabemos que Deus é santo. Sabemos também que em nada Deus depende do homem para ele ser o que ele é, ou seja, santo. O homem, ele não pode tirar a santidade da pessoa de Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Embora o homem, Deus não precise do homem para que ele seja santo, porque ele já o é. No entanto, o homem não pode tirar a santidade da pessoa de Deus, arrancar dele aquilo que ele é, porque faz parte dele. Mas ele pode sim, através de seus atos, em nome de Deus, desonrar a Deus. A razão pela qual Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é que o homem, ele pode desonrar a Deus, aquele que professa sua fé em Jesus Cristo, ele pode desonrar a pessoa de Deus através dos seus atos. Enquanto ele faz isso, o que acontece? Ele faz com que muitas pessoas, ao invés de santificar o nome de Deus, venha desrespeitar ou descredibilizar. Talvez você me diga assim, pastor, mas mesmo que as pessoas venham desrespeitar a Deus por conta de um mau comportamento ou um mau testemunho que eu dei, Deus não deixará de ser aquilo que ele é. É verdade. Mas deixe-me fazer uma pergunta para você. Quando alguém afirma algo sobre você, que você sabe que não é verdade, você fica ofendido, você entristece ou não? Não precisa responder. Eu sei que você entristece assim como eu. Aquela máxima que dizem, podem afirmar determinadas coisas sobre mim, mas eu sabendo que aquilo não é verdade, para mim é o suficiente. Se fosse assim, meus irmãos, não existiria a palavra ofensa no vocabulário. A palavra ofensa já existe porque nada mais é do que quando alguém atribui a nós aquilo que nós não somos, aquilo que nós não praticamos ou aquilo que nós não fazemos. E por conta disso, nós nos sentimos o quê? Ofendidos. É óbvio que mesmo que nós não venhamos dar um bom testemunho e as pessoas, ao saberem que nós professamos a nossa fé em Deus, acabem se escandalizando por causa do nosso mau testemunho, isso em nada vai diminuir a Deus. No entanto, as pessoas, ao invés de santificar o nome de Deus através da nossa vida, por conta de termos uma vida que dignifica ao Senhor, as pessoas vão desonrar o Senhor. Então, quando Jesus disse, santificado seja o teu nome, ele estava dizendo que a minha vida possa ser um testemunho vivo para as pessoas, tanto cristãs quanto aquelas que não são cristãs, de tal forma que quando eu anunciar o Senhor para essas pessoas, quando elas olharem para a minha vida, ao invés de descredibilizar o Deus que nós estamos anunciando, por causa da vida que nós vivemos, elas venham santificar o nome do Senhor. Pois bem, quando nós damos um mau testemunho público com o nosso comportamento, como eu estava dizendo, aqueles que nos assistem encontram motivo suficiente para questionar a autoridade e o poder do nome desse Deus em nossas vidas. Por exemplo, pessoas dizem então, que Deus é esse que permite alguém que use o seu nome ser uma pessoa tão inconsequente? Há um tempo atrás, eu não me recordo exatamente em que tempo foi, mas aproximadamente um ano atrás, talvez até mais, nós vimos uma reportagem de um bispo
e de um padre que foram acusados de desviar 1 milhão por ano da diocese. As pessoas olham e têm o padre, o bispo, o pastor, como pessoas que são falhas, sim, pessoas que são falhas. No entanto, eles esperam pelo menos, que a conduta desses seres humanos, embora sejam falhos, mas que seja uma conduta que possa, no geral, servir de exemplo para outras pessoas e não servir de escândalo. Êxodo capítulo 20, verso 7, também nós vamos encontrar o mesmo mandamento em Deuteronômio 5:11, diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu não sei qual é a leitura que vocês fazem deste versículo, que se repete em Deuteronômio 5:11, mas parece que nos dias atuais que nós estamos vivendo, parece que as pessoas só estão lendo a metade do versículo. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Ou seja, é uma orientação que um pai dá para o filho daquilo que ele não deve fazer. Tudo bem, isso é verdade? Sim. No entanto, ele está apenas dando a metade do conselho. Ele diz em seguida, se nós burlarmos, se nós passarmos por cima, se nós desrespeitarmos, se nós, mesmo assim, sabendo que não devemos usar o nome do Senhor teu Deus em vão, o nome dele em vão, nós não demos a devida atenção a esse mandamento, então ele vem agora o quê? Com uma sentença. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Embora o Senhor aqui não esteja falando qual será a punição, o que Deus irá fazer com as pessoas que usam o seu nome em vão, mas na realidade, essa correção que Deus poderá fazer nessa pessoa, caberá a Deus fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito, porque ele é Deus, ele é santo e ele sabe muito bem como corrigir os seus filhos. No entanto, parece-me que algumas pessoas nos dias de hoje, o nome de Deus não tem sido usado quando se deve usar somente. O nome de Deus tem sido usado em alguns momentos que são até momentos que são desagradáveis. Talvez você pergunte para mim, pastor, mas o que significa essa expressão tomar em vão? O que significa isso? Deixe-me explicar para você aqui com poucas palavras. Esse tomar em vão significa fazer uso sem relevância. Eu vou contar essa história, provavelmente já tenha acontecido isso com você. Eu não fui um cara assim tão peralta, tão bagunceiro, mas como todo garoto, eu fiz coisas erradas, obviamente. E eu me lembro que uma das brincadeiras tolas que nós fazíamos quando éramos criança, não era muito comum na minha época as casas terem campainha, não era toda a casa que tinha campainha. Pessoal, nós tivemos uma breve interrupção aí, eu não sei exatamente aonde foi que nós paramos. A Maria está dizendo para mim aqui que foi no momento em que eu estava ilustrando a questão de tomar o nome de Deus em vão, quando eu contei a experiência de quando eu era garoto, que nós saímos apertar a campainha. Foi isso mesmo? Alguém dá um joinha aí, só para confirmar, para que não seja perdido parte daquilo que eu falei, né? Para que a gente possa dar continuidade também. Só dá um joinha, só para eu poder continuar aqui também. Alguém deu joinha? Deu? Então tá bom. Então vamos continuar. O que significa a expressão, então, tomar em vão? Vou repetir aqui. Fazer uso sem relevância. Aí eu estava contando a história de que quando eu saía apertar as campainhas em casa, nosso prazer era assistir a pessoa que estava dentro de casa sair até o portão, e isso ela fazia várias vezes, porque nós também fazíamos várias vezes e ficávamos escondidos, deixando a gargalhada tomar conta da gente. Pois é, a gente tinha o prazer de ver a pessoa vir atender, e quando ela chegava lá, percebia que na realidade ela tinha saído e deixado de fazer o que ela estava fazendo, e em vão foi atender porque não era ninguém. Na realidade eram algumas pessoas, mas que estavam querendo apenas brincar e tomar o tempo dessa pessoa. Quando nós fazemos o uso do nome do Senhor em vão, algo semelhante acontece. É como se nós tocássemos a campainha para chamar Deus, ou invocasse o nome do Senhor, mas fosse desnecessário. Quando você
usa o nome de Deus em vão, você está usando de uma forma leviana, à toa, sem seriedade, irresponsavelmente, sem reflexão. Contudo, meus irmãos, a Bíblia nos proíbe de fazer o uso do nome do Senhor, do nosso Deus? Não, a Bíblia não nos proíbe. O que a Bíblia está nos orientando e proibindo é que a gente não faça uso em vão. Ou seja, que quando você fizer o uso, quando você mencionar o nome de Deus ou invocar o nome do Senhor, que não seja por uma piadinha, que não seja algo desnecessário, que não seja levianamente, que não seja, que seja com relevância, que você não venha invocar o nome do Senhor à toa, sem seriedade. Por quê? Porque o nome do Senhor, ele é santo. Observem algo interessante, eu aprendi não faz muito tempo, aprendi esses dias. Por conta disso, até minha postura a partir de hoje vai mudar também, me fez pensar bastante. Olha que interessante, um dos primeiros deveres dos pais é dar nome aos seus filhos. Você pode ver que você não escolheu o seu nome, nem eu escolhi o meu. Os filhos, eles recebem o nome que os pais decidiram dar a eles. Os seres humanos não dão nomes a si mesmos. Por mais que hoje talvez seja permitido, se você não gosta do seu nome, mudar o seu nome, mas inicialmente quem coloca o nome em você são os seus pais. O que significa isso? O que significa que dar nome é um sinal de autoridade. Ou seja, não sou eu que dou nome a mim mesmo, mas foram os meus pais. Dar nome a uma criança é a primeira maneira dos pais exercerem a autoridade dada por Deus. Daí deixa eu dar um conselho para você. Não se deixe influenciar pelas pessoas quando querem dar nome ao seu filho. Eu quero até, se a Bruna estiver assistindo, pedir perdão para ela, né? Recentemente nasceu o Teodoro, né? E quando nós soubemos que a Bruna estava grávida, já começaram a surgir os nomes, né? Nomes que nós gostamos, outros não gostam, às vezes são nomes que são atraentes para a gente, mas não são atraentes para os pais ou para outras pessoas. Mas independente de qualquer coisa, quem tem que estar feliz e alegre e entender até o significado do nome tem que ser os pais, porque é o primeiro sinal, é o primeiro momento em que os pais exercem a autoridade dada por Deus sobre os seus filhos. E é interessante que uma das coisas notáveis acerca de Deus é que ninguém nunca deu nome a Deus. O nome de Deus foi escolhido, foi revelado por Ele próprio. Quando conhecemos a Deus, já sabíamos o nome dele. Como sabemos que antes de Deus nada e ninguém existiu, Ele é o único ser existente que deu nome a Ele mesmo. Não dizemos a Deus quem Ele é, por exemplo. É Ele quem nos diz. Ele é Deus. O nome de Deus, meus irmãos, é a sua identidade. Por exemplo, para os hebreus, vocês sabem que o nome era inseparável da pessoa. Expressava sua identidade interior. O que nós temos que aprender, aliás, precisamos aprender, é deixar de usar o nome de Deus em trivialidades. Hoje, a frase, oh meu Deus, e Deus, Deus, à toa, desnecessariamente. Parece que o nome de Deus virou um bichinho de estimação que nós temos, um bichinho de pelúcia que nós temos, e que a qualquer momento, por qualquer coisa, inclusive, existem até piadinhas que envolvem o nome de Deus. Meus irmãos, quando o Senhor disse para não tomar o nome dele em vão, ou seja, não use meu nome a não ser que seja necessário, nós precisamos encarar isso com seriedade. Porque quando usamos o nome de Deus desnecessariamente, levianamente, sem ser... estamos numa situação, e essa situação não é necessário usarmos, invocarmos o nome de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. E eu vejo que a igreja contemporânea, a igreja de hoje, ela se modernizou tanto que hoje nós temos piadinhas, nós temos humor e que envolve o nome de Deus. Eu tenho orientado aqui os meus filhos, as pessoas que moram aqui na minha casa, que por mais que em algum momento isso possa parecer engraçado, pode parecer engraçado para quem faz e para quem ouve, mas não é engraçado para o Senhor. Então, o uso do nome de Deus não deve ser feito em trivialidades. Talvez você pergunte assim, pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com trivialidades? Trivialidades é algo comum,
algo batido, algo que não possui características extraordinárias. Até mesmo crentes exclamam descuidadamente: "Oh meu Deus", tratando como se fosse um bichinho de pelúcia que você guarda dentro do seu bolso. Os israelitas, vocês sabem que nem sequer eles pronunciavam o nome divino de Yahvé, por conta da seriedade com que eles encaravam este mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Yahvé, ele não podia ser misturado com o nome de outras divindades. Deus não aceitava mencionar o seu nome e, juntamente com o seu nome, mencionar uma outra divindade. Não era permitido. O nome de Yahvé não podia ser usado, por exemplo, em juramentos falsos. Eu gosto muito de uma frase do pastor Ricardo Gondim, que ele diz assim: na opinião dele, o homem mais corajoso que está sobre a face da terra é o homem que diz assim: assim diz o Senhor. Por que para o pastor Ricardo Gondim o homem mais corajoso que existe sobre a face da terra é aquele que diz assim diz o Senhor? Na concepção dele, e eu concordo com ele, porque se não for ele, ou seja, não for Deus quem estiver dizendo, ele, Deus, não terá por inocente quem assim proceder e também não deixará impune tal prática. E eu concordo com o pastor Ricardo, porque existem muitas pessoas que estão dizendo por aí: assim diz o Senhor. Não estou dizendo daqueles que estão sendo verdadeiramente usados pelo Senhor, mas nós sabemos que no nosso meio, em meio aos cristãos, existem algumas pessoas que dizem ser o Senhor, que está anunciando aquilo que ela está anunciando, e não é o Senhor. E como a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta atrás, todo aquele que disser que o Senhor disse alguma coisa, mas não foi ele quem disse, o Senhor não terá por inocente. Ou seja, qual é o antônimo de inocente? Ele não é inocente, ele é culpado. Então, todas as vezes que as pessoas usam o nome de Deus e não for Deus que está mandando ou orientando pronunciar aquilo que ela está pronunciando, ela está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Por conta disso, ele não deixará impune. Deus certamente implicará sobre essa vida. De certa forma, não é porque Deus quer maltratar, Deus corrige o filho que ama. Por quê? Eu tenho percebido, meus irmãos, a longanimidade de Deus é maravilhosa. Deus, se posso usar essa palavra, na tolerância, ele permite que o homem possa enxergar o erro que ele está cometendo sem Deus puni-lo por aquele erro. Mas às vezes o homem não percebe o erro que ele está praticando, ou o pecado que ele está cometendo. E por conta disso, Deus precisa intervir. E como que Deus intervém? Às vezes castigando e disciplinando essa pessoa. Bom, deixa eu contar uma história aqui para você que é muito interessante, de um determinado diretor de uma visão mundial internacional. O nome desse homem é Manfred Kohl. Ele fazia uso do seu sobrenome como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha, que se chamava Helmut Kohl. Tinha o mesmo sobrenome dele. Para resolver problemas difíceis, então ele usava o sobrenome. Por exemplo, quando ele dava um telefonema ambíguo, ele se apresentava assim: aqui é o Kohl. Do outro lado da linha, pensando estar falando com o primeiro-ministro, a pessoa atendia o pedido de Manfred Kohl sem nenhum problema. Por quê? Porque ele estava usando o sobrenome de uma pessoa de autoridade, que era ministro na Alemanha. Então, quando ele queria alguma coisa, ele usava o sobrenome que ele tinha, se apresentando como aquela outra pessoa, e conseguia ter aquilo que ele estava reivindicando, por conta do nome. Por quê? Em todas as épocas, nós sabemos que o nome de certas pessoas, ele exerce uma certa influência. Por exemplo, quando você às vezes quer fazer alguma citação, e para que essa citação ganhe um pouco de peso a mais, você diz assim: olha, quem disse essa frase que eu vou dizer, ou que eu já disse, foi o fulano de tal. Parece-me que quando você cita a personalidade, a pessoa que disse aquilo que disse, parece que ela ganha um peso maior. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que às vezes nós falamos as mesmas coisas para as pessoas que estão ouvindo, mas quando ela ouve aquilo que você está sempre falando, mas por boca de uma outra pessoa, que teoricamente, ou pelo menos teoricamente ou na prática, essa pessoa tem uma certa influência, uma certa autoridade,
então ela vai ter um peso maior, mesmo que tenha dito as mesmas coisas que você tenha dito um tempo atrás. Olha que interessante. No campo espiritual, é muito perigoso o uso indevido do nome de Deus. Por exemplo, o mandamento tem muito a ver com votos, por exemplo. Nunca foi proibido fazer votos. A Bíblia nunca proibiu você de fazer votos. Porém, quem fazia os votos tinha obrigação de cumprir. Ou seja, o voto era um mandamento? Não, o voto não era um mandamento. Mas quando você votava, aí existia um mandamento. Qual era o mandamento? Agora você tem que cumprir. O mandamento também ele tem muito a ver com os juramentos. Por exemplo, era proibido jurar em nome de Deus? Não, desde que esse juramento não fosse falso. O problema, então, não é você fazer o voto, mas é você fazer o voto e não cumprir. O problema não é você fazer um juramento em nome de Deus. O problema é você fazer um juramento falso em nome de Deus. O problema não é você usar o nome de Deus, mas o problema é você usar o nome de Deus em trivialidades, em momentos que não são necessários, levianamente, aleatoriamente, inclusive para fazer determinadas brincadeiras. Sabemos, meus irmãos, que lamentavelmente, muitos matam em nome de Deus, fazem discursos em nome de Deus, lançam palavras em nome de Deus. E olha só que interessante. Você sabe que o 5º mandamento, que é o de honrar os pais, traz consigo o quê? Uma promessa. Honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem. Só que é interessante que o 3º mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão, não traz uma promessa. Ele traz com ele o quê? Uma advertência contra aqueles que falham. Se você tomar o nome de Deus em vão, Deus não terá você por inocente. Então, enquanto um mandamento traz uma promessa, se você honrar pai e mãe, seus dias se prolongarão, o outro mandamento está dizendo, se você não cumprir isso, o que vai acontecer? Deus não terá você por inocente, porque ele já avisou de antemão que não era para invocá-lo, chamá-lo ou mencionar o seu nome desnecessariamente. Ninguém gosta de ser chamado, ninguém gosta de ser solicitado sem que haja uma necessidade. Imagine você no 2º andar, no 3º andar da sua casa, e de repente o seu filho fica lá embaixo, mãe, 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 e a mãe está lá em cima, atarefada com as roupas, limpando o 3º andar, e de tanto o filho chamar, ela deixa a roupa que ela está lavando, deixa a limpeza que ela está fazendo, que é primordial, que naquele momento é necessário, e ela desce. Quando ela chega lá embaixo, ele diz assim, não é nada não. Como não é nada não? Não é nada não, eu chamei, mas eu resolvi, não é nada não. Quando a gente invoca o nome do Senhor desnecessariamente, solicitando o nome do Senhor, ou mencionando o nome do Senhor desnecessariamente, é isso que a gente está fazendo com ele. Chamando a atenção de Deus, chamando Deus para algo que não é necessário nós chamarmos. Sabe por que isso acontece? Por quê? Porque os ocidentais modernos, o nome é apenas um nome. Não tem um significado. Mas, por exemplo, para os israelitas, o nome de uma pessoa representa a própria pessoa. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Tanto é que Moisés recebeu o seu nome, porque o seu nome significava o quê? Tirado das águas. Não foi dado o nome a Moisés de Moisés, porque simplesmente achavam que Moisés era um nome atraente, um nome bonito, um nome que na realidade se enquadrava com o perfil físico de Moisés. Não. O nome Moisés expressava exatamente aquilo que havia acontecido com Moisés. Da onde ele foi tirado? Foi tirado das águas. Outro exemplo, Abraão. Abraão teve o seu nome, Abrão teve o seu nome modificado para Abraão porque ele seria pai de multidões. Então, o nome de Abraão não era simplesmente um nome, mas estava dizendo o que ele seria, pois esse significado era o seu nome. Jacó, outro exemplo. Jacó teve o seu nome modificado para Israel. Por quê? Porque ele deixaria de ser o enganador e passaria a ser agora o quê? O príncipe de Deus. Outro exemplo, Saulo. A palavra Saulo, o nome Saulo, significa desejado. Ele se torna em Paulo, o homem pequeno. E você pode ver que ele diz assim, de todos os apóstolos eu sou o quê? O menor. Simão.
Simão significa deserto, ele se torna em Pedro, que significa rocha. E assim também é o nome de Deus. Seu nome diz quem ele é. Eu quero aqui, meus irmãos, deixar algumas orientações para vocês. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde, já disse logo no início, que a igreja se modernizou muito. Eu vou dar aqui uma opinião particular, no entanto, a minha opinião particular sempre é embasada na palavra do Senhor. Não é simplesmente porque eu acho isso. Eu acho que a igreja modernizou tanto, de tal forma, que nós estamos perdendo coisas que nós não deveríamos perder. A gente precisa tomar cuidado para que essa modernidade que entrou dentro da igreja não venha a retirar, se é que já não retirou, a essência do cristianismo. Eu não estou dizendo para você sobre roupas, eu não estou dizendo para você sobre sapato, de adornos, diretamente eu não estou dizendo, em primeira mão não estou dizendo isso. Mas é que hoje a igreja está muito parecida, não só na vestimenta, em várias outras áreas com o mundo. Então, inclusive, essa modernidade entrou dentro da igreja, agora, perdoe-me, tá? Para aqueles que de repente se sentirem ofendidos, nós cumprimentávamos as pessoas, hoje ainda cumprimenta, com a paz do Senhor. Talvez você diga assim, pastor, mas aí o senhor está muito antiquado, é coisa do passado. Pois é, mas me entristece quando eu vejo as pessoas cumprimentando, e aí, mano, beleza, tal, é nós, beleza. Eu nunca vi, o Senhor, a palavra do Senhor sempre orientou para que nós cumprimentássemos as pessoas com o ósculo santo, na paz do Senhor, e hoje a gente vê uma certa irreverência no meio do povo de Deus. Então, tudo bem que nós estamos vivendo um outro momento, pois é, mas os valores continuam os mesmos e os princípios não foram retirados. Então eu gostaria de deixar aqui para você algumas orientações de quando não usar o nome de Deus, para que você não venha pecar contra o Senhor. Eu preguei esse final de semana a respeito de você violar acordos. Existem coisas, meus irmãos, que não será a oração, não será o jejum, não será a campanha que vai reverter o quadro na minha vida e na sua vida. O que vai ser reverter o quadro é você observar os mandamentos, você observar a palavra do Senhor. Então, para que você não venha pecar contra o Senhor ou ficar usando o nome do Senhor em vão, eu gostaria de deixar alguns conselhos. Primeiro, não use o nome de Deus para se esconder atrás dele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa pode orar em nome de Jesus por achar que esse nome abre todas as portas, independente de quem diz, independente de quem ouve. É a oração que ele está fazendo. Na expressão em nome de Jesus e em tantas outras com o nome de Deus, podemos mencioná-los com uma fé firme. E nesse caso, o uso será legítimo. Por outro lado, se não houver uma fé firme, o uso será em vão. Quantas vezes em brincadeira a gente fala assim, vai lá, meu irmão, em nome de Jesus, fazer irreverentemente. Não é assim que se usa o nome de Deus, meus irmãos. Em brincadeiras. Então, não use o nome de Deus para se esconder atrás dele. Não, vai lá, faz isso, em nome de Jesus. Você não está nem acreditando que aquilo vai acontecer. Está usando o nome do Senhor. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Outro exemplo, outra orientação, não tire proveito do nome de Deus. Vamos imaginar uma empresa que estampa um versículo da palavra de Deus em um cartaz. Ela pode tanto estar dando um grande testemunho da sua fé em Deus, como ela pode estar apelando para o nome dele a fim de alcançar clientes e assim melhorar o seu negócio. Se o seu objetivo for comercial, estará tomando o nome de Deus em vão. Por mais que você esteja estampando ou comunicando a palavra de Deus, se no primeiro momento é levar a palavra de Deus, tudo bem. Agora, se por trás, na realidade, você está enganando você mesmo, é para chamar a atenção, atrair clientes usando a palavra de Deus, você está usando o nome do Senhor em vão. Uma pessoa que usa por exemplo, sua credencial cristã, seja ela qual for, para convencer alguém a confiar nela, está tomando o nome de Deus em vão também.
O nome de Deus não é para ser usado para isso. Eu me lembro de uma vez que eu fui comprar um carro e eu estou depondo contra mim mesmo. Mas era um cristão novo, né? Eu precisava aprender muita coisa, como ainda preciso aprender muita coisa, mas naquela época eu não sabia quase nada. Eu me lembro que eu queria comprar um carro e eu era fabricante de instrumentos musicais, era luthier, e foi um dono de uma agência comprar um instrumento. E eu perguntei para ele o que era preciso para eu preencher uma ficha para ver se era aprovado e comprar um carro financiado. Aí ele disse assim, você precisa do SIC, RG, comprovante de renda e de residência. Eu falei, que bom. Mas eu sou cristão, né? Eu falei, você é cristão, então você precisa de 2 SICs, 2 CPF, 2 RG, 2 comprovantes de renda e 2 comprovantes do lugar em que você mora. Por quê? Estava tão e está tão descredibilizado, hoje dizer que você é crente talvez não seja algo que depõe a seu favor. Por causa do momento que estamos vivendo, está depondo até contra. Então, uma pessoa que usa sua credencial, eu sou pastor, eu sou cristão, para fazer com que a pessoa com a qual ela está estabelecendo o negócio, confiar nela, estará tomando o nome do Senhor Deus em vão. Isso não é para ser usado. Uma pessoa, por exemplo, que saúda a outra com a paz do Senhor. Olha, meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Uma pessoa que saúda outra pessoa com a paz do Senhor, ou a despede com Deus te abençoe, sem contudo desejar isso a ela, estará tomando o nome do Senhor em vão. Talvez isso cabe muito bem para você que está com um problema com alguém ou com algum irmão, e quando ele vai embora e passa por você e fala, paz do Senhor, não, vai com Deus. Mas no fundo você não está desejando isso. Você na realidade está magoado, você está triste, está rancoroso. E na realidade seria bom que ele saísse dali, batesse o carro, você falaria, a mão de Deus pesou. A verdade é que às vezes a gente diz, vai com Deus, na paz do Senhor, mas dentro da gente, nosso coração está cheio de ódio. Quando você usou o nome de Deus aí, porque você não desejou verdadeiramente aquilo, você tomou o nome do Senhor em vão. Terceiro, não espiritualize o que não é espiritual. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer. Às vezes, meus irmãos, nós atribuímos a Deus certos castigos, certas disciplinas que nós recebemos na nossa vida. É Deus que está fazendo isso. Agora deixa-me dizer, nem sempre nós estamos sendo castigados ou disciplinados ou corrigidos diretamente por Deus. Às vezes, nosso castigo está relacionado às consequências dos nossos próprios erros ou de outros que nós permitimos entrar em nossas vidas. Quando um erro nosso é explicado por uma ação de Deus, estamos tomando o seu nome em vão, se não for Deus que estiver agindo. Eu estou nessa situação, estou sendo corrigido, estou sendo disciplinado, e você diz que é o Senhor, você está usando o nome dele em vão. Porque se não for o Senhor, você está atribuindo ao Senhor algo que ele não está fazendo. Quando não prestamos atenção, por exemplo, às leis de Deus, confiamos... Quando você não presta atenção na lei de Deus, vamos imaginar assim, confiados de que por crermos nele, nós estaremos livres das suas leis. Podemos tomar o seu nome em vão. Não entendeu? Deixa eu explicar para você. Você é alguém que talvez não é tão cuidadoso em aprender os princípios, os valores morais do Senhor, as orientações do Senhor contidas em sua palavra. Mas você crê tanto em Deus que você acredita que Deus vai livrar você das próprias leis, dos próprios princípios que ele criou. E aí você vai fazer uma oração para que Deus traga o livramento de um princípio que você o quê? Burlou, que você quebrou. Você vai estar tomando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque se você conhecia e burlou, e agora você está orando a Deus para que a quebra do princípio não venha trazer as consequências que ele promete trazer, você está usando o nome de Deus em vão, porque o princípio quem criou foi o Senhor. E o efeito daquele princípio sobre a sua vida também foi o Senhor. Por isso que ele diz assim, quem não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois aquele que assim proceder, Deus voltando novamente, irmãos, está caindo aqui, né? Mas deixa eu continuar aqui. Outro conselho que eu quero dar a vocês, não use o nome de Deus como um argumento falacioso. O que eu quero dizer com essa palavra falacioso? Por exemplo, ao manejar a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, numa conversa que você vai ter esclarecedora, nós devemos ser cuidadosos
para não afirmarmos o que Deus não está afirmando no texto. Quando você ler a Bíblia e na sua interpretação você diz que Deus está dizendo aquilo, mas você está com a sua interpretação errada, você está usando o nome de Deus em vão. Isso será tomar o nome de Deus em vão. A palavra de Deus está dizendo A, mas ela não estiver dizendo nada daquilo que você está afirmando, e você está afirmando que é Deus que está dizendo, isso será tomar o nome de Deus em vão. Como é que você se sentiria se alguém dissesse que você disse algo que você não disse? A primeira coisa que você dizer, não, eu não disse isso. Por mais que as pessoas possam ter entendido que eu disse isso, mas não foi isso que eu quis dizer, ou que eu disse verdadeiramente. Então, meus irmãos, é muito sério no que diz respeito ao estudo da palavra do Senhor. Cuidado com o que você diz que a Bíblia está dizendo, sendo ela a voz, a boca de Deus também. Porque se você afirmar que Deus está dizendo aquilo que você entendeu que Ele está dizendo não for aquilo, mais uma vez você está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não sei se você vai querer escrever essa frase, ela é muito interessante, que diz assim: se nós não podemos idolatrar a razão, não podemos também sacralizar a ignorância. Ah, eu era ignorante, mas Deus entende. Não. Ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Se não podemos idolatrar a razão, não podemos também sacralizar a ignorância, ou seja, tornar sagrada a nossa ignorância. Ah, eu era ignorante, mas mesmo assim Deus acaba sacralizando. Não. Você estará tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Outro conselho, não seja irreverente. Não devemos brincar com a oração. Nós vivemos um tempo agora, meu irmão, eu nunca, na época me converti, não tinha isso, mas agora existe o humor gospel, né? Tá cheio de humoristas gospel. E às vezes eu vejo, meus irmãos, pessoas brincando com a oração. Colocando a mão sobre a cabeça de outras pessoas e dizendo, repreendendo, sai esse mal, sai esse espírito, e aquela brincadeira toda. Em nome de Jesus. E terminam. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Se você entende que isso talvez para você é um exagero, então eu vou dizer para você, se eu tiver errado, eu não vou perder nada. Mas se você tiver errado, você está perdendo muito. Então, se você for orar, ore. Mas não brinque de orar. Não brinque com as coisas do Senhor. Não devemos brincar com a sua palavra. Devemos tomar, meus irmãos, cuidado com as nossas palavras, sempre, sobretudo, quando o nome de Deus está presente. Sempre é necessário. Eu termino agora aqui, citando um texto de Isaías 48. Eu vou ler aqui, depois você pode ler na sua casa. Isaías 48. Verso do 1 a 8. Mas eu vou ler só a primeira parte, tá? Que ele diz assim: escutem isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou em retidão. Você está vendo que existe a possibilidade, já naquela época as pessoas estavam invocando o nome do Senhor, fazendo juramentos, mas não era em verdade e em retidão. E nos dias de hoje isso também pode se repetir. Aqui são pessoas que se chamam pelo nome de Deus, mas não vivem sinceramente na presença de Deus. E eu tenho visto isso, meus irmãos. É muito difícil você, às vezes, se pronunciar aonde a maioria é contra aquilo que o seu posicionamento. E não é o meu posicionamento, é o posicionamento da palavra de Deus. Se não é para tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, o nosso Deus em vão, se é não, como não é para tomar, então, quando vemos alguém tomando, precisamos nos posicionar. É claro que hoje a maioria não tem sido essas pessoas que são cuidadosas. A maioria tem sido aqueles que não têm sido cuidadosos e têm usado o nome de Deus à revelia, de qualquer forma, qualquer momento, de qualquer jeito. Até quando estão com brincadeiras, acabam usando o nome de Deus. Eu quero terminar essa reflexão de hoje convidando você
a rever um pouco as suas falas, rever um pouco também o seu comportamento. É muito importante a gente entender que o nome de Deus não é o nome de um sabonete, não é o nome de um sabão em pó, não é o nome de um saco de arroz, um saco de feijão, ou de 1 quilo de carne, ou de 1 quilo de batata. O nome de Deus não é um nome que está num chiclete, numa bala, ou num saquinho de salgadinho. O nome de Deus, ele é santo. Então, se eu falar aqui Doritos, não tem nenhum problema, esse nome não é santo, eu só estou dizendo que é um salgadinho. Agora, Deus é outra coisa. Então, que você não fique tornando o nome de Deus em Doritos, em chiclete, ou em bolo, em qualquer outra coisa. Entenda, meu irmão e minha irmã, que quando você assim proceder, Deus não terá você por inocente. Mesmo que você diga assim, mas o meu coração é sincero. É verdade. Deixe-me dizer algo pesado, mas é verdadeiro. No inferno haverá muitas pessoas sinceras, mas que infelizmente não observaram a palavra do Senhor. Eram sinceras nas suas mentiras, acreditando numa mentira. Então não seja mais um desses. Encare com seriedade. Então use qualquer nome da forma que você quiser usar. É claro, respeitando as pessoas. Mas o nome de Deus, só use-o quando for necessário. Deus abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais essa meditação, que ela fique guardada dentro do nosso coração. Não permita que desses lábios e daqueles que estão me ouvindo, nós venhamos fazer uso desse nome tão precioso, santo, puro, imaculado. E que o Senhor nos deu permissão de usar o Teu nome. Em Teu nome nós expulsaríamos demônios, em Teu nome nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Em Teu nome. Mas sempre tem uma finalidade, sempre tem um propósito. E nunca é apenas usar o nome por usar. Dá sabedoria ao Teu povo, Senhor. Inteligência, sabedoria, porque agora já adquiriram o conhecimento. Que eles possam andar em obediência. Porque a obediência libera a compreensão. Não queremos compreender na totalidade, mas queremos entender que aquilo que o Senhor disse é aquilo que tem que ser. Portanto, que a partir de hoje, se ainda não tem sido dessa forma, que possa ser que o nome do Senhor apenas corra pelos nossos lábios, quando tiver um propósito esse que o Senhor já estabeleceu previamente. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Meus irmãos, um beijo, fiquem na paz. Desculpe as quedas aí da energia, não da internet, mas é assim, o mundo virtual é desse jeito. Por isso que a gente quer voltar às escolas ACOS presenciais. Fiquem na paz e até quinta-feira.